Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins, a qual compete dirimir o presente conflito, conforme convencionado pelas partes que assinaram o compromisso arbitral, submetendo o litígio à decisão desta Câmara Arbitral. Eu sou a árbitra Gisleia Soares da Silva, estou acompanhada do árbitro Guilherme Pinheiro Doige. Gostaria de cumprimentar os presentes, senhor Guilherme. Gostaria sim. Boa noite, eu sou o árbitro Guilherme Pinheiro Doege. Sim, dando continuidade, a presente audiência tratará do processo número 83/2025, que versa sobre a cobrança de cotas condominiais em razão de benfeitorias úteis realizadas. No caso, foi a pintura geral do edifício. O pedido foi apresentado pela reclamante senhora Gabriela Bandeira, em face de Giovana Batista. Gostaria de pedir para que a senhora Gabriela Bandeira se apresente, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Bandeira Silva Souza, matrícula de número 2024-212-979. Gostaria de pedir para que a Giovana Batista se apresente, por favor. Boa noite a todos. Eu me chamo Giovana, sou portadora da matrícula 2024-21-29-81. Dando um breve resumo sobre o pedido apresentado pela senhora Gabriela Bandeira, ela é proprietária do condomínio Palmeira Imperial, localizado em Palmas, Tocantins. Nos relatou em seu pedido que foi aprovado em assembleia condominial a pintura da fachada geral do prédio e o valor da obra foi fixado em R$12 mil, dividido entre os 10 condôminos. Dentre os condôminos está a senhora Giovana, deveria ter efetuado o pagamento de R$1.200 de forma parcelada, a primeira parcela a partir de março de 2025, e ele não realizou esse pagamento. Em seu pedido, a senhora Gabriela requer o pagamento dessa cota condominial, acrescido de juros e multas, conforme acordado pela Assembleia Condominial. Poderia nos dar o seu depoimento pessoal, senhora Gabriela, sobre o seu pedido? Sim, então, basicamente, a situação foi essa: foi feita uma benfeitoria útil, a pintura do condomínio, valor de R$12 mil. Houve uma assembleia entre todos os condôminos, eram 10 no total. Giovana foi a única condômina a não concordar com essa decisão, né? Mas nós temos 9 assinaturas dos outros participantes ali, dos outros moradores. Nós levamos, temos o parecer, eu tenho o parecer de especialistas de que era uma benfeitoria útil, precisava ser feita, tanto para a questão de valorização do condomínio, né? Quanto também para a questão de segurança, a questão estrutural. Então, esse valor de 12 mil foi para custear essas melhorias que iam ser feitas, e acabou que a Giovana Batista da Silva, ela, embora moradora, embora uma pessoa que também vá usufruir dessas melhorias, ela está inadimplente, né? Essas parcelas. Então, eu fiz esse pedido, né, essa causa é de conseguir com que ela pague esse valor e fique quitado o custeio, né, dessa obra. Certo, obrigada, senhora Gabriela. A senhora Giovana, por sua vez, apresentou a sua contestação. A contestação, ela relata que é moradora desse condomínio, não discordou do pagamento dessa cota condominial referente à pintura da fachada do prédio, por ter considerado tal cobrança abusiva, visto que feriu sua autonomia de vontade. Alegou ainda que a pintura não estava prevista no orçamento anual e ainda em desacordo com o contrato de compra e venda efetuado com a proprietária do condomínio, que é a senhora Gabriela. Poderia nos dar o seu depoimento pessoal sobre o ocorrido, senhora Giovana? Por favor. Gostaria de ressaltar que eu não tenho nada contra trabalhos para melhoria no prédio, sou totalmente a favor. No entanto, como demonstrado no contrato, essas questões, por serem despesas previsíveis, devem ser avisadas com antecedência, e por isso a gente tem
um orçamento anual. Então, todos os anos, no ano anterior, é enviado para cada condômino o orçamento anual com despesas previsíveis. E neste orçamento anual de 2024, eu não constava no orçamento essa pintura, né, que obviamente deveria constar por ser despesa previsível, para que os condôminos pudessem se organizar. E sim, né, houve assembleia, mas, no entanto, no próprio contrato, tem lá bem destacado essa parte que deve haver, sim, uma conversa particular, né, antes de haver essa assembleia, porque eu não firmei um contrato com a coletividade, eu firmei um contrato com a senhora Gabriela, a proprietária, e por haver nessa questão da autonomia das duas partes, tanto da dela quanto da minha, essas questões, essas despesas, essas mudanças nos serviços, tanto no contrato também, devem ser avisadas, devem ser conversadas, e por isso considero a presente alegação totalmente abusiva e contrária às provas juntadas, e gostaria que fosse reconhecido pelos senhores árbitros a inexistência, fosse reconhecida a inexistência da presente dívida e fosse declarado que eu não tenho nenhum débito para com a senhora Gabriela. Certo, obrigada, senhora Giovana. Dando continuidade, vamos aos pontos de convergência desse caso. As partes concordam que houve a obra de pintura da fachada geral do prédio foi aprovada por meio de assembleia condominial, na qual a maioria dos condôminos concordaram com a referida despesa. Concordo ainda que a senhora Giovana, reclamada, foi a única que ainda não pagou a cota condominial que lhe foi atribuída. Concordo ainda que se trata de uma obra de benfeitoria útil, necessária a conservação e valorização do prédio. Ambas também solicitaram a essa Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem que fosse feita primeiramente a tentativa de conciliação. Então, diante disso, eu pergunto às partes, solicito às partes que se manifestem e apresentem suas respectivas propostas de conciliação para a resolução desse conflito. Primeiramente, a senhora Gabriela, reclamante, por gentileza. Então, minha proposta de acordo seria que a Giovana pagasse a parte devida para quitar o débito dela, eu não cobraria, no caso, os juros e a multa, né, que embora tenha sido acordado na ata, mas nessa oportunidade de acordo, eu abriria mão da multa e para que ela pagasse mesmo só o gasto com relação à benfeitoria útil realizada. Certo. Obrigada, Gabriela. E a senhora Giovana, por favor, apresente sua proposta. Bom, eu gostaria que a senhora Gabriela declarasse a inexistência da alegação da dívida, porque, ao meu ver, e de acordo com tudo que eu expus na contestação, foi uma cobrança abusiva que não estava prevista no orçamento contratual e nem nas despesas do condomínio que eram passadas previamente. Algum posicionamento, senhora Gabriela, sobre a manifestação da Giovana? Eu considero injusto, não é um acordo com que eu gostaria de fazer, porque já estava previsto, eu trouxe isso no pedido de que já estava previsto essa assembleia, né? No caso, ela foi realizada, houve 90% de concordância com essa melhoria que seria feita no condomínio. A Giovana, ela vai usufruir dos benefícios, então não é justo que todos os outros moradores paguem, menos ela, já que ela vai usufruir disso também. Em caso de solução favorável à reclamante, a senhora consideraria possível manter o parcelamento do débito? Sim. E a senhora Giovana concordaria com esse eventual parcelamento do débito, senhora Giovana? Não, na verdade eu não concordo nem com o parcelamento do débito e nem com o pagamento dessa dívida, porque, como a Gabriela falou, realmente é injusto, e é injusto eu pagar por algo que não estava previsto em orçamento anual do condomínio. Todos os anos são enviados orçamentos com as despesas previstas para aquele ano. A despesa relacionada à pintura da fachada do condomínio, por mais que seja para o melhoramento da coisa, não é algo assim
como eu posso dizer, que imprevisível. É previsível aquilo, então eu acredito que é injusto eu pagar por algo que não estava disposto ali no orçamento. Então, não concordo com o parcelamento e concordo apenas com a declaração de inadimplemento da dívida. Então, podemos dar continuidade, Guilherme. Perfeitamente. Eu dou continuidade agora expondo a sentença arbitral, com base no nosso pedido. Ressoa dos autos a procedência integral do pedido inicial, pois, conforme previsto no Código Civil de 2002, artigo 1341, inciso 2, a realização de obras no condomínio depende, se úteis, de voto da maioria dos condôminos. O que ocorreu? De acordo com o depoimento pessoal do reclamante e registro na ata da Assembleia Condominial anexado no processo. Ademais, o orçamento prévio da obra foi devidamente aprovado pela maioria dos condôminos, o que coaduna com a previsão do artigo 12, parágrafo 4, da Lei número 4.591, que se dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Então, vamos para o dispositivo. Diante do exposto e tudo mais que constar nos autos, com fundamentação da legislação da arbitragem, eu julgo procedente o pedido formulado pela autora, Gabriela Bandeira Silva Souza, em face da reclamada Giovana Batista da Silva, ambas qualificadas nos autos. Condeno a ré a efetuar o pagamento da importância de R$ 1.800, concernente à cota condominial da pintura do edifício, acrescido da multa estabelecida em Assembleia. Determino de acordo com o que preconiza o artigo 27 da Lei 9.307, de 96, e com o compromisso arbitral firmado entre as partes que sejam pagas todas as custas pela requerida. Em caso de descumprimento da sentença arbitral, incidirá sobre o valor multa de 10% e juros de 1% ao mês, e antecipação da parcela a vencer, consubstanciando a referida sentença como título executivo judicial, com previsão legal, nos termos do artigo 31 da Lei 9.307, de 96. Então, está encerrada a presente audiência. Agradeço a participação de todos. Obrigada. Obrigada, senhores árbitros.